João capítulo 9. Você que pode, abra João capítulo 9. Nós vamos ler os primeiros versículos apenas, tá? João capítulo 9 diz o seguinte, é a palavra do Senhor. Vamos ver os 3 primeiros versículos apenas. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façam as obras daquele que me enviou. Repetindo o versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Nós vamos trabalhar esse capítulo 9, irmãos. E realmente, como eu coloquei, só ele dá vista aos cegos. Mas ninguém pode fazer um cego de nascença, né? Voltar a ver. O que eu gostaria de tratar nessa tarde, irmãos, nessa manhã tarde, é que o que nós vemos é que retirar o senhorio de Jesus da igreja. O que vem acontecendo, né? Parece que a decisão, antigamente, a gente fala assim, você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, alguns aceitam, né? Hoje, no Evangelho, parece que só receber Senhor como Salvador é suficiente. Jesus é meu Salvador. Não, ele é meu Salvador, sim. Mas ele é Senhor. O senhorio de Cristo ele não pode estar fora do contexto do Evangelho. Porque parece que você falar hoje na pregação do Evangelho da sujeição que a pessoa tem que ter ao senhorio de Cristo não é legal. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas não gostam de ser mandadas. Parece que elas não gostam de ter alguém acima delas. O mundo hoje, da maneira que fez, as redes sociais, elas deram muita ênfase, muitas pessoas apareceram com isso. Então houve uma competitividade a respeito disso. E isso é muito ruim porque no Evangelho nós temos um Senhor e Rei. Ele é nosso Salvador? Sim, mas é o nosso Senhor. Ele é nosso Senhor. Porque a impressão que dá, irmãos, é que se eu falar que Jesus é só meu Salvador, e porque ele me ama muito, existe uma cumplicidade nessa situação do Evangelho, onde parece que Deus, para que você mantenha-se salvo, Deus precisa ficar fazendo coisas para você. Ele precisa te agradar a todo tempo. Então, o que você vê hoje, abre e fecha aspas para esses cultos, é um Deus que fica massageando o ego do homem. O homem sempre tem uma necessidade, e temos, e o Evangelho está ali para suprir essas necessidades, essas suas ausências. Então Deus, como um servo, abre e fecha aspas para isso, está ali para simplesmente ir lá, você ir no culto e escutar o que você quer ouvir. Você não vai lá para adorar a Deus, você vai lá para que você se pronuncie, para você escutar alguém se pronunciar sobre como a sua vida vai melhorar, como as coisas vão dar certo. Eu realmente não tenho nada contra a profissão coach, não tenho. Mas o coach no Evangelho é uma das coisas mais abomináveis que se tem. Pessoas que ficam alisando. Eu sei que a Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas iam ter comichão nos ouvidos e iam querer ouvir aquilo que as pessoas queriam falar.
hoje, as pessoas que ouvem que Jesus Cristo é apenas Salvador, os que se pronunciam contra a salvação pelo senhorio, ele tem a tendência de considerar a fé como um simples efeito de concordar. O que é a fé? A fé, eu tenho que concordar com o que a pessoa está falando. Um consentimento intelectual a certos fatos bíblicos. Se você concordar que Jesus Cristo morreu por você e quer seu bem, você está salvo. E o Evangelho virou em torno exatamente disso. De pessoas falando que é um culto a Deus, mas é um culto a homens. É só você perceber, o culto não tem adoração a Deus. As músicas falam das pessoas, o culto gira em torno das pessoas, para agradar as pessoas. Não há um louvor cristocêntrico, mas sim antropocêntrico, é só você perceber as músicas. Infelizmente. Então as pessoas acham que uma lista básica de informações históricas e doutrinárias sobre a morte de Jesus, seu sepultamento e ressurreição basta. Que crer nesses fatos é ter a fé salvadora. E tudo mais é secundário. O importante de tudo é que Jesus morreu por você. Jesus te ama tanto que morreu por você. Essa é o que virou a essência na pregação do Evangelho. Senhorio de Cristo, obediência a Cristo, isso não. Se submeter àquilo que Cristo quer, não. Então, qualquer ensino quanto à obediência, submissão ou ao direito que Jesus tem de reinar é recusado como um acréscimo ao Evangelho, como uma tentativa ilegítima de transformar um pagão num cristão. Então, irmãos, dessa forma, essa informação dada às pessoas incrédulas, ignorantes, de que o Salvador tem o direito de ser soberano sobre a vida dele, é taxado ou catalogada como doutrina espúria, como uma adição aos fatos do Evangelho. Então eu tentar transformar, entenda isso, transformar um incrédulo em um teólogo, alguém que vai saber ou estudar sobre Deus, é o que basta. E eu de verdade recuso aceitar essa situação, me recuso. Ninguém é salvo simplesmente por conhecer e crer em certos fatos. Um herege que rejeita a divindade de Jesus poderá concordar entusiasmado com as 4 verdades citadas, por exemplo, lá em Coríntios capítulo 15, 3, 4. O que fala lá? Vai falar da morte e ressurreição de Cristo, né? E que se as pessoas concordarem com isso, está tudo certo. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu já perdi um tempo com a questão do microfone hoje, irmãos. Mas o que diz no versículo 3 e 4? Diz assim: antes de tudo, vos entreguei que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, eu crendo nisso apenas, eu estou salvo. Mas isso não faz dele um verdadeiro crente. Assim como os que rejeitam o direito que Jesus tem de ser soberano sobre as suas vidas, ele é um incrédulo, mesmo aceitando diversos aspectos da doutrina cristã. O que nós temos que entender é o seguinte, irmãos. O objeto da fé salvadora não é um credo. Não é você frequentar um lugar. O objeto da fé salvadora é o próprio Cristo. A fé verdadeira recebe a pessoa de Cristo e não apenas informações sobre o Evangelho. A fé, ela abarca não só a verdade de que Jesus morreu e ressuscitou, mas também as consequentes implicações disso. Que ele assim fez para libertar-nos dos nossos pecados, a fim de ser o soberano Senhor de nossas vidas, como Paulo trata isso lá em Romanos capítulo 14. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho não é um estéril conjunto de fatos. Ele é a dinâmica
pela qual Deus redime pecadores da escravidão do pecado. Ele não exige um simples consentimento, um simples aqui essência da mente, uma concordância, mas uma completa rendição do coração, da alma, da mente, das forças. A sua obra a obra de Cristo não é fazer de pagãos teólogos ou conhecedores sobre Deus, e sim abrir os olhos dos espiritualmente cegos. Abrir os olhos dos espiritualmente cegos. É isso que João 9 nos apresenta de uma forma clara, e depois dessa explanação eu gostaria de entrar rapidinho no texto. Se você perceber o que aconteceu ali em João capítulo 9, que é um texto bem conhecido, você percebe que ali Jesus apresenta alguns fatos claros. Jesus cura um cego de nascença, e num segundo encontro com esse mesmo homem, ele desvenda os seus olhos espirituais. Você percebe que no intervalo entre os dois encontros, logo depois de interrogado pelos fariseus que estavam bravos, né? O homem que não era um teólogo, um conhecedor de Deus, ele dá um testemunho poderoso sobre o que Jesus tinha feito. E mesmo após esse testemunho, você percebe que ele não tinha sido regenerado. Ele não tinha ainda alcançado a plena fé em Cristo Jesus. Na verdade, irmãos, ainda que Jesus lhe houvesse curado a cegueira física, ele continuava na escuridão. Não sabendo quem era Jesus, é só você ver isso no versículo 25. Mas quando Jesus finalmente lhe abriu os olhos espirituais, ele adorou a Cristo como Senhor. Ele adorou a Cristo como Senhor. Quando as pessoas têm os olhos espirituais abertos, eles adoram a Cristo como Senhor. É isso que você já começa a perceber a diferença do evangelho salvífico para um evangelho sincrético, onde o senhorio é você, onde tudo gira em torno de você. Jesus não aplicou uma aula de teologia que operou essa transformação, mas um milagre da graça divina. Veja, se a gente for ver pela parte física, o homem lá de João 9, ele era cego de nascença. E se você notar que esse milagre narrado nos evangelhos, em que diz especificamente que Jesus curou uma enfermidade congênita, as pessoas, os céticos, não podem de forma alguma considerar esta uma cura psicológica ou qualquer outro tipo de fraude da parte de Jesus. Todos os conhecidos desse homem sabiam que ele era cego de nascença. Sua cegueira era uma doença congênita e não uma doença temporária da qual pudesse esperar recuperar-se. É igualzinho ao pecado da raça humana. Era de se esperar que os que testemunharam esta cura dissessem: pronto, isso resolve tudo. Esse tem de ser o Cristo. Mas não o disseram. Por quê? Porque estavam presos à sua incredulidade. E depois que aconteceu essa cura, esse incidente, ele veio ocasionar uma guinada no ministério de Jesus. Depois que aconteceu essa cura, Jesus voltou-se das multidões judias e de seus líderes incrédulos, concentrando a sua atenção sobre os gentios. Se você prestar atenção às circunstâncias sobre as quais ocorreu esse milagre, irmãos, você percebe que no final do capítulo 8 de João, Jesus estava envolvido numa confrontação face a face com os líderes religiosos dos judeus. Isso aconteceu no templo, onde ele fez uma dramática proclamação da sua divindade. Antes que Abraão existisse, eu sou, ele falou lá em João 8, no final, no versículo 58. E o versículo seguinte diz que os judeus ficaram tão irados que tentaram apedrejá-lo. E no meio da confusão, Jesus conseguiu retirar-se do templo.
Aí lá em João 9, ele prossegue com a narrativa no exato momento em que Jesus sai do templo. E caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Nós lemos isso no versículo 1. E apesar de Jesus estar com a vida correndo perigo, embora a turba do templo quase que com certeza estivesse à sua procura, Jesus parou para tratar desse homem. E mesmo escapando de homens sanguinários, ele encontrou tempo para parar e ministrar a um pecador cego. O homem era um pedinte, versículo 8 nos mostra isso. Mas não foi ele quem iniciou o contato com Jesus. Apesar dele ser pedinte, ele não pediu nada para Jesus. Ele não pediu para que Jesus o curasse. Na verdade, parece que ele nem sabia quem era Jesus. Mas Jesus o viu. A graça soberana o havia escolhido para receber aquele milagre. Então os discípulos levantaram algo interessante. Uma questão teológica. Mestre, quem pecou? Estes ou seus pais para que nascesse cego? Sabe por quê? Porque até onde eles podiam compreender, essas eram as duas únicas opções, pois assim dizia o ensino rabínico. Desde o tempo de Jó, a suposição comum era que o sofrimento e a doença sempre podiam ser relacionadas a atos específicos de pecado do indivíduo. Sempre. Alguns rabinos chegavam até a ensinar que uma criança podia pecar no ventre materno e sofrer então por toda a vida o castigo por seu pecado pré-natalício, antes do nascimento. E é interessante que Jesus ele evita uma discussão longa sobre a relação que há entre o pecado e o sofrimento. E respondeu simplesmente: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E ele continua: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E nós sabemos que em questão de meses, Jesus ele ia ser crucificado. E o tempo de se discutir insignificâncias teológicas, há muito já se foi, irmãos. O que Jesus faria ao curar esse homem falaria muitíssimo mais do que um discurso sobre a teologia do pecado e do sofrimento. Aquele cego era um milagre esperando para acontecer. Ele foi escolhido desde a eternidade passada e preparada especialmente para que Jesus, por ele, passasse nele e manifestasse a sua glória. Eu não estou tirando da minha cabeça, é o que o texto fala. Que aquela situação era para que se manifestasse a obra de Deus na vida dele. Para que as pessoas pudessem ver e nós também a sua glória. Ainda que falasse com os discípulos a respeito do cego, Jesus ainda não havia lhe dito coisa alguma. E ele permanecia simplesmente sentado onde estava. Jesus não havia falado com o mendigo. O mendigo não estava pedindo favores e nem procurava usufruir do poder de Jesus. Provavelmente ele ainda nem havia reconhecido quem era ou o que fazia Jesus. E Jesus, sem mesmo falar-lhe, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos daquele cego. E aqui não estamos atribuindo qualquer significado especial ao método usado por Jesus para curar esse homem. Sabe por quê? Porque não foi assim que ele curou outros cegos. Mas Jesus curou e escolheu de uma forma soberana para este homem, especificamente, foi realizar um milagre surpreendente e simples. Nenhum relâmpago, nada de anjos cantando, nenhum som de trombetas, nem anjo no altar, nenhum sacrifício. Só um pouquinho de lodo feito com saliva. Jesus simplesmente lhe disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Se você for perceber, é uma cena estranha, né, irmãos? Um cego com lodo nos olhos atravessando Jerusalém. Mas alguma coisa
possivelmente a autoridade com que Jesus falou, o levou, o compeliu a obedecer. Ele atendeu em obediência inquestionável. As Escrituras dizem que ele foi, lavou e voltou. E mediante esse ato de obediência, Deus abriu os olhos físicos daquele homem. Eu estou falando de obediência à voz de Jesus. Eu não estou falando de obediência à voz de alguém que está falando na frente de um palanque, irmãos. Num púlpito. Aquela pessoa, ela não tem autoridade para poder falar que Jesus mandou você fazer alguma coisa que esteja fora das Escrituras. O que nós hoje precisamos entender que a nossa obediência cega e inquestionável tem que ser as ordens de Jesus. As ordens de Jesus, não de pessoas. Ah, meu irmão, mas Jesus pode usar as pessoas. Então, antes de Jesus usar uma pessoa, ela vai trabalhar em você, irmãos. Cristo trabalha nas pessoas individualmente. É isso que as pessoas não conseguem entender. O Espírito de Deus age na vida de um pecador, de um cego. E assim esse homem começou um padrão de reação a Cristo que culminaria em fé salvadora. Veja, o milagre provocou um ódio nos fariseus. Quando o homem voltou e as pessoas perceberam o que tinha acontecido, ficaram compreensivelmente perplexas. E as pessoas ficam perplexas hoje com a transformação de um pecador. Deveriam, ficar perplexas com a transformação do pecador, mas elas continuam ficando perplexas ainda com curas. O maior milagre que tem é quando Deus pega um pecador, tira desse mundo caído e mantém ele em pé. Aí as pessoas começaram a perguntar, depois de ficar perplexas, não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros não se parece mas se parece com ele, e ele mesmo, porém, dizia, sou eu, versículo 8 e 9. Era difícil crer. Perguntaram depois, como te foram abertos os olhos? Ninguém jamais havia testemunhado um milagre assim. Aí você observa a ingenuidade teológica desse homem. As pessoas queriam uma explicação, mas tudo que ele podia fazer era narrar o que acontecera. E quantas vezes nós podemos falar, alguns amigos questionavam e perguntavam, o que aconteceu com você? As pessoas acham que nós conversamos com parede, com um ser que não existe. E muitas vezes o que eu vejo com o Evangelho trabalha, parece que Jesus é um ser morto, um Deus que você não tem acesso a ele, que você não pode falar, que você não pode se relacionar. Enquanto as pessoas do Evangelho não demonstrar a exatidão de como nós podemos nos relacionar com Deus através de Cristo Jesus, que isso é real, elas vão continuar acreditando em superstições, em milagres que até, eu sempre digo, até a Aparecida faz e as pessoas acreditam. É só você ir lá para quem já foi católico, ir lá na Basílica da Aparecida e ver a quantidade de milagres que foram feitos. E fala para as pessoas que não foram eles. E as pessoas, na sua ingenuidade e ignorância, se você perguntar para elas quem fez o milagre, elas vão falar que foi Deus, por causa da fé daquela pessoa. E não tem tempo de nós entrarmos nisso agora. E aí ele falou, então eu fui lá ver e estou vendo. Então o homem não sabia exatamente quem era Jesus, não sabia onde ele estava, e não tinha qualquer explicação lógica ou teológica para que aquilo tinha acontecido. E depois de questioná-lo detalhadamente, os seus vizinhos despacharam para os fariseus. E aí a história torna-se grosseira. Quando o homem disse aos fariseus que aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo, eles se indignaram. Os fariseus agora eram os fariseus que estavam indignados.
Jesus tinha violado para eles a guarda do sábado. Alguns dos fariseus tentaram ser mais moderados, perguntaram como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais, e começaram a discutir entre si. Aí os incrédulos militantes dentre eles não iriam deixar as coisas descambarem. E aí a maior parte do capítulo 9 narra como eles foram a todos os que pudessem encontrar, dizendo, desesperados, que Jesus pecara por violar o sábado. E procurando evidências que mais justificassem a sua incredulidade. E a cena se torna patética. Esses zelotes incrédulos, esses legalistas andavam às cegas na tentativa de investigar um milagre, incapazes de ver ou crer. Aí você percebe um contraste, né? O mendigo, desprovido de qualquer explicação teológica ou lógica para o que tinha acontecido, simplesmente alegrava no que Jesus tinha feito. Isso faz parte da nossa salvação. Apesar de tantos cegos, apesar de tantas dificuldades, apesar de tantos perdidos, Deus olha para você e chama você, escolhe você. Trabalha a fé em você para que você se torne regenerado. E como que você vai explicar isso? Por que você e não o outro? Nós não temos explicação para isso, irmão. Porque não somos melhores que ninguém. Somos cegos como os outros. Outrora éramos inimigos de Deus como os demais. Por que eu e você? Não há explicação. E aí começa a ver a beleza do Evangelho e a sua fé regenerada começa a ser trabalhada e ser aflorada. O que acontece nos meritórios, eles têm que explicar por que você foi curado, por que Deus escolheu você, porque tem que ter alguma coisa boa em você para que Deus tenha feito isso. E no Evangelho nós não vemos isso. Esse homem era cego, ele não pediu nada a Jesus. E apesar de tão desinformado teologicamente, ele não se deixou intimidar pelo grupo de fariseus. Ele fala, é profeta. Foi a estimativa sincera que fez de Jesus. E aí os fariseus, quase desvairados em sua tentativa de provar a invalidade do milagre, eles procuraram pelos pais do menino, aí nós conhecemos. E os pais do menino, com medo, falaram, olha, ele é maior, vai lá e pergunta para ele. Ele nasceu cego. Porque no versículo 22 diz que eles tinham medo dos fariseus. Por ameaçarem expulsar da sinagoga qualquer que afirmasse ser Jesus o Cristo. Então os pais do homem não iriam arriscar sua resposta para os fariseus. Pergunta a ele tem idade, ele é maior de idade. Aí eles voltaram ao homem novamente e falam, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Eles não tinham um menor indício de que Jesus houvesse pecado, mas eles acusavam. Aí a resposta sarcástica do cego foi, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. E ele desafiou a certeza que tinham os fariseus de que Jesus era um pecador, como que dizendo, não tenho certeza se ele é pecador, não tenho informações quanto isso, porém eu tenho certeza de uma coisa, que agora eu posso ver, e antes eu não podia. E aí os fariseus ficaram doidos, né? Com a afirmação, porque não é fácil argumentar com a simplicidade do óbvio. Argumentar contra a simplicidade do óbvio é difícil. Você era uma pessoa e hoje você é outra. E isso basta para o Evangelho. E aí eles começaram a repetir as mesmas perguntas sempre. E aí ele começou a falar assim, viu, mas vocês querem ouvir outra vez? Vocês querem ser discípulos dele? Aí eles ficaram enfurecidos, amaldiçoaram e etc. Dizendo que eles eram seguidores de
de Moisés. E aí, quando os fariseus não tinham mais nada a dizer, começaram a ridicularizar. Tu é nascido em pecado, como se eles não fossem. E se você quer ensinar a nós... E aí as escrituras acrescentam no versículo 34 que eles expulsaram. Isso significa que eles expulsaram do edifício, eles excomungaram da sinagoga. E assim, este ex-cego mendigo tornou-se a primeira pessoa registrada na Bíblia a ser expulsa da sinagoga por causa de Jesus. E se você não foi expulso de lugar nenhum por causa de Jesus, irmão, se prepare que um dia você vai ser. Você vai ser. Eu já fui expulso de dentro de, abre e fecha aspas, ditas igrejas. Não uma vez. Porque quando você vai falar de Jesus para incrédulos, é complicado. Quando você vai falar de Jesus para os sabichões da religião, é mais complicado ainda. Para os mestres, doutores, é mais complicado ainda. Enquanto isso, o mendigo continuava com uma fé incompleta. Ele havia aceito a Cristo positivamente, até mesmo feito a sua defesa contra os fariseus. Porém, ele continuava carente da regeneração. Os seus olhos físicos haviam sido curados, mas a sua cegueira espiritual continuava a cura. Aí nós temos que entrar no milagre espiritual e eu tenho que correr porque não vai dar tempo, né, irmãos? Quando Jesus soube que esse homem foi expulso da sinagoga, foi à sua procura. E novamente a iniciativa foi de quem? De Deus. Novamente a iniciativa foi do Senhor Jesus em procurá-lo. O mendigo não saiu a buscá-lo. Apesar de ser um pedinte por ofício, nenhum dos milagres que recebeu de Jesus ele pediu. A sua cura física e subsequente à salvação vieram em atendimento a um pedido seu. O que nos mostra, irmãos, que a obra é da obra da soberania divina. É uma obra soberana de Deus. A salvação sempre ocorre porque Deus busca os pecadores primeiro e não porque esses o busquem. Em João 15,16 diz aos discípulos: não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Lá em Lucas 19, ele fala: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, ou veio buscar e salvar o perdido. O que nas Escrituras apresentam sempre Cristo como o Salvador que está buscando. E foi a sua iniciativa divina que tornou possível a salvação. E é por sua iniciativa que as pessoas são procuradas e salvas. Ninguém busca a Deus, a não ser que Ele primeiro busque tal pessoa. Romanos 3:11. Então, a salvação, antes de tudo, é uma obra de Deus. E de forma nenhuma é resultado de uma empresa humana ou de anseio pessoal. Um cego não tem como restaurar a própria vista. A visão espiritual depende da iniciativa e do poder de Deus, oferecidos pela graça divina e soberana. E esse é um ponto importante. O cego de João 9 não obteve visão por ter sido exposto à luz. Nenhuma quantidade de luz pode alterar a cegueira. Não é eu falar muito que vai convencer pessoas, se não tiver uma obra de Deus. Um cego é cego, tanto à luz do dia quanto à noite. Nem toda a luz do mundo poderá fazer um cego ver. As únicas coisas que podem dar vista a um cego natural é se ele fizer uma cirurgia, através do dom que Deus deu a uma pessoa, ou um milagre. E a única coisa que pode curar a cegueira espiritual é um milagre divino. E não a mera exposição à luz. Isso é o que eu encontrei na internet sobre fiz uma cirurgia. A visão espiritual depende da iniciativa e do poder de Deus, oferecidos pela graça divina e soberana. E esse é um ponto importante. Porque nenhuma quantidade de luz pode alterar a cegueira. Nenhuma.
Ensinar teologia a um pagão não levará à fé em Cristo Jesus. Ele poderá decorar o vocabulário evangélico, fazer afirmações verbais da verdade, poderá acertar uma lista de fatos do evangelho como verdadeiro. Todavia, sem um milagre divino que lhe abra os olhos e lhe dê um novo coração, será apenas um pagão, teologicamente bem informado, nunca um cristão. E isso não tem entrado na cabeça do meio gospel da atualidade. E por outro lado, se a salvação é realmente uma obra de Deus, não pode ser imperfeita. Se a salvação realmente é uma obra de Deus, ela não pode ser imperfeita, porque Deus é perfeito. Não pode falhar, deixando de causar um impacto sobre o comportamento da pessoa. Não pode deixar de mudar os seus desejos e nem de alterar a sua conduta. Isso vai ocorrer. Não pode resultar numa vida infrutífera. A salvação é obra de Deus e progredirá firmemente desde o início até a perfeição. Não é que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 1? E óbvio que Deus havia começado a agir no coração daquele homem. Ele defendera Jesus diante dos fariseus e pagará um alto preço por isso. E aí, quando Jesus encontra com ele novamente, pergunta: crês tu no Filho do Homem? Versículo 35. O mendigo estava disposto, receptivo, seu coração estava completamente aberto. Quando as pessoas são expostas à verdade do Evangelho, o coração se abre. A obra de Deus começa a ser efetuada. E a pergunta é óbvia. Quando a palavra, quando a voz de Cristo é ouvida, a palavra do pecador, do doente, é: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Sua confiança em Jesus era tal que estava a ponto de aceitar imediatamente quem quer que Jesus apresentasse como Filho do Homem. Se você comparar a atitude dele com a dos fariseus, que pensavam saber tudo e não se deixavam orientar por Jesus, eles eram entendidos da Bíblia, cheios de conhecimento teológico, mas os seus corações estavam cegos por uma incredulidade voluntária. O mendigo ainda não cria, mas estava aberto. Veja, irmãos, a diferença quando o Espírito Santo está agindo na vida de um pecador. Qual que é a diferença de tudo isso? Esse tipo de fé, o cumprimento necessário à soberania de Deus, ainda que a iniciativa divina seja essencialmente responsável pela redenção, haverá sempre da nossa parte a reação submissa da fé pessoal em Jesus Cristo. É o que nós aprendemos? Nós aprendemos a resposta da fé simples desse homem. E Jesus disse: já os tem visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. Ele não hesitou, não pediu provas. Jesus abriu seus olhos espirituais e no momento em que foram abertos, viu a Cristo e creu. E tal cura física, esse foi um milagre divino. E quando alguém compreende a verdade a respeito de Jesus, há sempre um milagre divino. Sempre. Lembra-te da grande confissão de Pedro. Eu preguei até sobre isso na semana passada de novo. E como ele sabia disso, Jesus disse: não foi carne e sangue que revelou, mas o Pai que está no céu. Não há como conhecer Jesus Cristo como ele é, a não ser que haja um milagre de Deus abrindo os nossos olhos espirituais. Mas quando Jesus abre os olhos de uma alma, a verdade torna-se imediatamente clara. E aquele cego, aquele mendigo, que jamais tinha enxergado qualquer coisa na vida, reconheceu distintamente o Filho de Deus. E depois que ele reconheceu o que ele fez, ele caiu de joelhos, irmão. Ele caiu de joelho para adorar, reconheceu o senhorio de Cristo na vida dele.
O resultado de se ter visão espiritual é um coração submisso e adorador. O resultado da cegueira espiritual é pecado, condenação certa. O que eu sempre digo, a simples doutrina em nada resolve o problema da cegueira espiritual. A luz não pode curar a cegueira. A única esperança para os que se encontram presos à escuridão da cegueira espiritual é que o milagre de Deus aconteça na vida dele. E para terminar, irmãos, a salvação é uma transformação sobrenatural e divina. Nada menos que um milagre ocorre na alma. É verdadeira a obra de Deus e tem de operar mudança na vida daqueles cujos olhos foram abertos. O que eu sempre falo é o seguinte, meus irmãos: busque a Deus, busque a Cristo na sua vida, busque ter um relacionamento com Cristo de verdade. E com certeza, todas as demais coisas Deus faz e traz providência às nossas vidas. Fique com Cristo, fique com Deus em nome de Jesus. Amém.